Fala pessoal do Hipertrofiando Cast, hoje a gente tá aqui com um bate-papo super interessante com o Leandro Igor, atleta de MMA, e o Anderson, né, psicólogo. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo no canal aí, né, Márcio? É isso aí, pessoal, vamos embora. Hoje tá muito massa aqui o Hipertrofiando Cast, tá? A gente procurou trazer uma galera diferente. Semana passada foi o pessoal do fisiculturismo e hoje o pessoal do MMA. O Leandro vai contar um pouco da história dele aqui e o Anderson também vai contar da importância do trabalho dele para esses atletas, para blindar a mente desses caras. Isso. E é uma das coisas mais importantes, né, que a gente não vê muito, é a parte da psicologia associada aos atletas, né? Principalmente atletas de alto rendimento, né, Anderson? Então, vocês que já vocês estão em um acompanhamento há quanto tempo aí já? Assim que você acompanha o... Antes da gente ir para essas perguntas, eu acho interessante os caras contar um pouco da história deles. Não, então. Deixa o Anderson se apresentar, falar um pouco, né, do trabalho dele. E aí depois a gente vai pro Leandro contando um pouquinho da história dele também. E aí, Anderson? Agradeço a oportunidade, né, estar com vocês. Para mim, a satisfação imensa estar falando do nosso trabalho. Eu sou psicólogo, dentro da psicologia. Psicologia, na verdade, a gente fala que é psicologias, né? Tem várias abordagens dentro da psicologia para explicar a mente, o comportamento e as emoções. Aqui eu trabalho especificamente a chamada TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. E nela eu associo a hipnoterapia, que é a terapia utilizando a hipnose. Que aí foi uma ferramenta que eu passei a aplicar dentro do cenário esportivo, associada à psicologia do esporte. E a gente tem encontrado resultados e vários benefícios para os atletas utilizando essa ferramenta. Tanto como aceleração terapêutica, como utilizando literalmente a mente do atleta a favor dele. Anderson, mas como é que foi que você chegou primeiro até a psicologia e como você decidiu trilhar essa sua carreira aí? E encabeçar nessa parte de psicoterapia para atletas. Você na graduação já sabia que queria trabalhar com isso ou foi algo que surgiu depois que você se formou? Como é que você caiu aí nesse nicho? Como é que você entrou nesse nicho? Na verdade, eu sempre gostei muito de esporte. Eu já pratiquei vários tipos de esportes. Já praticava jiu-jitsu, já praticava muay thai, já tinha ligação com essa área da arte marcial. E eu jogava futebol. Na verdade, a minha área mesmo era futebol. Eu passei muitos anos no futebol, cheguei a ter uma experiência lá no Baraunas, inclusive. Só que vivendo o ambiente esportivo, você percebe várias dificuldades, várias particularidades que quem está de fora não consegue acompanhar e perceber. E aquilo ali já me motivou a trabalhar esses aspectos. Né? Quando eu saí lá do Baraunas, eu disse, não, agradeci a oportunidade, quero voltar para Natal para estudar, né? E aí um assessor lá disse, você queria dar oportunidades no ABC ou no América, você quer ir para qual? Porque a gente quer você jogando e tudo mais. Eu disse, você vai estar perto da sua família? Não quero jogar mais, eu quero estudar, eu quero me dedicar a isso. E aí foi que eu fui migrando para psicologia, porque queria entender melhor essa parte do comportamento, das emoções. E dentro da psicologia, eu tive contato com a psicologia do esporte, através do nosso professor, que era Rafael Rolim, que ele tinha desenvolvido um laboratório de pesquisa de psicologia do esporte, o LEPEN. Né? Ele tinha uma equipe lá no LEPEN e tinha me convidado para fazer parte. Aí eu me interessei pela área e aí foi onde começou tudo, né? Dentro da psicologia. Mas do MMA especificamente, eu já conhecia Patrick Pitbull, né? Ex-campeão peso leve do Bellator. E aí eu conversando, eu tava na época da graduação ainda, eu conversando com ele, Patrick, e eu já, desde o 5º período da faculdade, eu tinha me interessado pela hipnose. Na verdade, eu achava a hipnose a maior balela do mundo. Eu olhava aquelas coisas da TV, eu disse, não, isso daí não existe não, sabe, é fantasia e tudo mais. Porque dá essa impressão. Hoje em dia não. Mas quando eu comecei a ter, não quando comecei a ter uma relação, mas quando eu via, né, eu olhava muito no YouTube, alguns canais que faziam hipnose, porque eu tinha interesse, eu tinha interesse em saber o que acontecia, que eu tinha ido até
numa festa, assim, eu acho que era lá na Árvore, aqui em Natal mesmo, e o cara chegou, fez uma hipnose em mim, eu fui dar uma estudada. E eu vi que realmente tinha uma relação e vi até que tinha professor de educação física que fazia hipnose com alguns atletas, e eu disse, pô, então isso aí a gente já começa a ter uma percepção diferente, né? Exatamente. E foi o que me fez me interessar, na verdade, porque como eu achava uma besteira, o que me despertou interesse foi ver que os principais conselhos federais de saúde integravam e regulamentavam o uso da hipnose. A medicina, a psicologia, a odontologia, a enfermagem, a fisioterapia. Então, todas as principais áreas de saúde integravam a hipnose e regulamentavam o uso. E eu, como é que pode uma besteira dessa ser regulamentada pelas principais áreas de saúde? Não faz sentido. Aí será que tem evidência científica, né? Exatamente. A gente vai logo para essa... E aí foi isso que me instigou, porque eu sempre tive essa perspectiva voltada para a ciência. Então, por mais que você tenha aquela ideia pré-concebida, eu precisava estudar, precisava investigar, precisava testar e analisar os resultados. Então era essa a minha mentalidade. Por mais que eu achasse que fosse não, para afirmar eu tenho que passar todo um processo. E aí foi que eu fui estudar, e quando eu vi os efeitos, primeiro eu iniciei na clínica, os efeitos de aceleração terapêutica eram enormes. E fobias, ansiedade, vários aspectos. Então, quando você começou a estudar a hipnose, você não testava nos atletas, você testava mais em parte clínica, em pessoas que tinham ansiedade, depressão, fobias, traumas, todos esses aspectos ligados à psicologia clínica. A hipnose é uma ferramenta que ela acelera o processo terapêutico. Então, aquilo ali, pela realidade que eu estava vivendo, aí eu lembro que estava na casa de Patrick um dia e a gente conversando, e o Patrick, tá acontecendo isso e tal. Ele, cara, você falando aí, eu só me lembro dos atletas, que o atleta vive. Aí fui falando e tal, disse, fala o seguinte, me dê um atleta seu para fazer uma experiência. Aí ele disse, fala na segunda-feira na academia. Eu fui lá, cheguei lá, aí falei com o Patrício, já tinha conversado com o Patrick e tal. Quero que vocês me deem um atleta para eu fazer uma experiência, trazendo esse conhecimento, porque não existe um curso específico de hipnose no esporte. Então, fazendo essa experiência, integrando a hipnose e a psicologia do esporte. E Patrício, cara, tem um atleta nosso aqui, Clebinho, é o atleta mais talentoso da academia, só que ele está passando por vários problemas emocionais, e vem de 3 derrotas, e é o nosso atleta mais promissor. E eu disse, certo, tenho quanto tempo para trabalhar? Ele disse 15 dias. Caramba, tempo curto, viu? E eu acho que é nessa hora que o teu trabalho é mais importante, né? Na derrota. Depois que o cara passa por uma derrota, você precisa sentar com o cara lá e falar assim, pô, peraí, é uma derrota, meu amigo. Você não perdeu você perdeu uma batalha, você não perdeu a guerra, né? Então vamos pra cima. Querendo ou não, afeta não só o emocional de um atleta, porque para vocês que estão aí de fora, né, quando você pega um atleta de ponta de alto rendimento, uma derrota já é uma coisa pro cara absurda. Sim. 3 então, e às vezes a gente olha só o contexto. Você pega um atleta, por exemplo, eu vou até linkar porque essa é a minha parte, um atleta de fisiculturismo que ele não consegue chegar no top 1, vamos lá, do Olímpia, mas se preparou muito, né, se preparou muito bem para chegar entre os 5. Ele não consegue chegar naquele dia, o físico dele não estava respondendo tão bem. E aí quando você vai ver, né, não só a parte emocional do cara tá alterada, né, não tá indo bem, mas todo o contexto social que o cara vive, às vezes ele não tá vindo às vezes o cara perde um relacionamento, perde um parente, e a gente não consegue ver, né, porque você só consegue ver a outra pessoa, o atleta, de fora ali, você vê só a parte parcial, né? Você não vê como é que tá os bastidores do cara. Então aí muita gente julga. E aí quando a gente começa a olhar o contexto social do cara, como tá a família, se o cara tá ganhando grande, então tudo isso pode afetar a vida de um atleta. E é uma das coisas que a gente trouxe o Anderson aqui
para ele fazer a gente entender, e vocês que estão aí fora também, como a parte da psicologia é importante, não só em atletas de alto rendimento, mas também em outras pessoas que vivem seu dia a dia, né? Porque hoje em dia a gente vê muita gente com depressão, que você já falou, que tratava a ansiedade, né? O uso da tecnologia, todo mundo quer fazer as coisas 100%, o cara quer ser o melhor, então tudo isso vai afetar, né, Anderson? Isso. E a ansiedade, na verdade, é a principal demanda hoje que a gente tem na clínica, mais que a depressão, inclusive, né? Aí, e o Clebinho, na época, tava vivendo uma depressão, né? Tava até caindo o cabelo dele. E esses 15 dias a gente fez o trabalho mais intensivo, atendi ele 3 vezes por semana, e eu acompanhei ele literalmente até o octógono. Todo o processo a gente acompanhou junto. Resultado, foi a luta da noite. E aquele resultado surpreendeu todo mundo, né? Inclusive o próprio Patrício. Tanto que quando isso foi em novembro de 2019, eu acho. E acho que foi 6 de novembro de 2019. Quando foi em 31 de dezembro, que aí foi lutar Patrick e foi lutar Ilara, que é outra atleta nossa da academia, no Japão. E Ilara acabou sofrendo uma derrota nesse. E aí Patrício de lá mesmo falou: Anderson, eu quero que você acompanhe agora Ilara. Via online aí já. Isso. Não, ela é daqui, mas ela tinha viajado pra lá. Quando ela voltou. Aí ele disse, de lá mesmo ele já mandou, quero que você faça o acompanhamento. Vamos. E aí foi onde comecei a trabalhar com atletas internacionais. Nossa. Porque a partir dela, eu passei a estar mais na academia, e foi inclusive que Leandro me viu lá. E eu acho que agora mas antes da gente chegar que Leandro vai falar do atleta, né? A gente vai falar um pouquinho para vocês, ó. Nossos patrocinadores estão aí, né? Shop Fit tá e como de praxe, os caras que vieram aqui recebem um presentinho, ó. Aí a camisa, né? Nosso patrocinador, nosso apoiador que tá aí ajudando, né, fazer com que esse podcast cresça, né, Márcio? E é isso aí. E aí eu quero falar também do Império dos Importados, tá? Uma loja de autopeças aí para carros importados, 4x4, de um aluno meu, e é apoiador do nosso canal, viu? Valeu, Bruno, obrigado por apoiar a gente. E aí eu queria agora ouvir um pouquinho do Leandro, saber a história de vida dele. Conta aí pra gente, Leandro, como é que foi até agora? Como é que tem sido? Agradeço aí pela oportunidade de, né, mostrar nosso trabalho aqui no podcast, não só para vocês, mas também para muitas pessoas que vão acompanhar, né, depois dessa noite de hoje. Então, eu sempre gostei de esportes, né? Eu sou da cidade, eu sou de Mossoró, não sou de Natal. E quando eu era criança eu queria ser atleta de futebol, né? E assim como antes era meu... O sonho de toda criança, né? Toda criança que nasce no Brasil, o cara como quer antes ser... era Baraúnas, eu era Potiguar, né? Eu jogava em Potiguar porque meu irmão era atleta profissional, jogava futebol. E tive umas decepções porque lá no futebol e meio que criei desgosto por conta, eu acho que não dependia só da gente, dependia de outras pessoas. E naquela época de escola, era novo, acho que tinha meus 12 anos. Eu fui numa academia que era do meu vizinho que dava aula, eu fiquei assistindo, aí fiquei na brincadeira, e fiquei mexendo ali com o irmão do meu vizinho. Eu queria, no meio disso tudo aí, eu queria fazer uma pergunta. Você era brigão? Não era brigão, mas eu gostava eu gostava do se mexer, se pisar no seu carro, meu amigo, aí o bicho pega. Assim, eu gostava, eu não procurava confusão, mas eu gostava, tipo, ter um sangue um pouco quente, né? Eu nunca levei desaforo pra casa. É uma parte importante. Minha mãe dizia, você pode até apanhar, mas briga feito homem. Você chegar apanhado em casa, apanha da gente também. Aquela velha história de mãe, né? Fiquei mexendo com gago, a gente chama ele de gago, mexer com gago, os caras fazem um rolinho, o gago, aí rolei com ele, aí só sabia pegar no pescoço e finalizei. Eu disse, opa. Mas com quantos anos, Igor? Isso com 12 Caramba, anos. mas começou cedo, hein? Aí treinando, aí fui pra uma aula, 2 aulas, aí fui gostando, né? Aí eu fui pra minha primeira competição, acho que eu tinha 2 meses de treino, 2 a 3 meses. Aí consegui medalhar, minha primeira medalha. Isso foi no jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu. Você começou no jiu-jitsu. Aí eu disse, poxa, no futebol jogava não sei quantos campeonatos. Não ganhava nada. A primeira competição que eu
que eu participei, eu ganhei uma medalha e fiquei tudo isso no intuito de medalha, de conquistar medalha, né? E aos poucos fui vencendo, ganhando, até onde eu comecei a ingressar no MMA. Tem um professor meu lá de Mossoró, Moab, que até é educador físico também, é nutricionista e educador físico. Que massa. Uma das referências lá de Mossoró, ele disse, vamos me ajudar aqui na parte de chão, que ele estava com luta marcada. E nesse meio tempo aí eu fui e disse, não, agora eu quero testar outras áreas, né? Aí fiz minha primeira luta de MMA, ganhei, fui ganhando a segunda, terceira, até que chegou num período que eu tinha que escolher, ou era profissional ou ficava por Mossoró, né? E isso você competia por algum, vamos se dizer, competia por algum canto, tem algum patrocinador, alguma academia que você competia? Não. Ou mudou Porque assim? antes o jiu-jitsu era Kimura, Kyoto, né? Eu tinha a minha equipe lá em Mossoró, que era Combate Real, né? Sim, é Combate Real. Era Combate Real e eu tinha que escolher, ou queria ser profissional, né? Ou ia pra Chibata, que não tinha mais pra onde correr. O funil ficou, né? Afunilando aí. Você vai escolher agora o que é que você quer. Ou você tem que ir pra Natal, se você quer mais do que você já tem, você tem que ir pra Natal. Foi onde eu vim embora pra Natal. Você ganhou tudo em Mossoró e veio pra aí, aí ficou, disse, eu quero começar profissional, então eu vou vir pra Natal. Porque aqui tem mais gente, eu vou conseguir expandir mais. Eu conheci Bruno Gouveia na época foi no Facebook. Aí comecei a vir para Natal, fazer uns treinos. Aí conheci os irmãos através de Bruno. Aí teve eu disse, rapaz, uma coisa na minha vida eu vou fazer, eu vou arriscar pela primeira vez. Aí deixei meu trabalho que eu tenho lá no Mossoró, pedi as contas e vim para Natal. E você trabalhava de que antes? Eu trabalho no Monte Xerifado, numa empresa lá de Mossoró. E essa empresa também me ajudou muito, né? Quando eu pedi as contas, eles me deram as contas, ainda me deram um patrocínio, né? Então a gente vai ajudar você. Isso é legal, apoia o esporte e o interesse do atleta, né? De fazer. Porque tomar decisões na vida é difícil. E você se mudar de uma cidade para outra, mesmo que seja próximo, às vezes quem nunca teve essa vivência pode não saber, porque você vai para um mundo totalmente diferente. Isso, né? Você na dúvida, né? Será que vai dar certo? Se vai dar certo? Já era pai na época, né? O menino tinha acabado de nascer. Mais um. Aí eu fiquei preocupado. E se obstáculo a mais, rapaz, fiquei... E na verdade é uma motivação também. Motivação, né? Porque acaba que a gente é muito motivado pelos filhos também. Pelos filhos, a gente vem o peso da responsabilidade, mas vem a motivação, é tudo por eles. Né? Então a gente. Aí eu vim para Natal com o intuito só de chegar numa organização. Eu queria, meu maior medo, né, que era de chegar, nadar e morrer na praia, né? Não dá certo. Não dá certo. Aí comecei a lutar, fui campeão nacional aqui no Brasil, que era do Coliseu, era um antigo evento que foi eleito, acho, uns 5 anos consecutivos, o melhor evento do ano. Aí depois disso eu fui pro TUF, né, o TUF Brasil. TUF que foi The Ultimate Fight, né? Ultimate Fight, né? Que já era na Globo, né? Era televisionado, e então você participou. Isso, participei. Depois do TUF, não fui campeão do TUF, mas abriu algumas portas, né? Aí eu comecei a lutar o evento RFA, que era um evento americano, né? Que eram os principais eventos para colocar você na boca do UFC ou do Bellator, né? Eu fui campeão do RFA, consequentemente eu fui campeão do LFA, fui campeão de 2 organizações diferentes nos Estados Unidos. Com 15 dias que eu fui campeão da segunda organização, eu assinei com o Bellator. E desde 2007 estou lá. Ele foi o Bellator... 17, né, na verdade. 17. Aí o Bellator seria o quê? Uma organização de academias, como é que é? Explica um pouquinho pra gente aí, pra gente poder entender como é que é o contexto de você entrar numa luta de MMA e lutar com os maiores atletas aí. E se você também queria perguntar depois, se você lutou já com um atleta de ponta, que hoje em dia é bem famoso, bem conhecido. Já. O Bellator, na verdade, é o concorrente direto do UFC hoje em dia, né? O Bellator é concorrente direto e assinei com eles, né? Tipo, a sede do Bellator fica onde?
Fica. Porque o UFC é nos Estados Unidos, né? Isso, nos Estados Unidos. Bellator também nos Estados Unidos? São José, São José. O LFA também. O LFA hoje já era, né? A maior porta de entrada, tanto pro UFC como pro Bellator. Leandro foi o primeiro campeão mundial do LFA. Então foi logo quando lançou o LFA, ele já entrou, foi campeão. Então, o LFA, o Bellator e o dos Estados Unidos, o UFC são organizações que fazem a organização de eventos de lutas entre os atletas e vai levando ele para um pódio, né? Só que hoje em dia o UFC é um dos mais famosos, né? E qualquer atleta maior, né? Assim, quer chegar lá, né? 25 anos de história o UFC. Acho que o Bellator deve ter seus 15 anos. Caramba, eu assisti aqueles vídeos, né? assisti aqueles vídeos de cassetes de UFC, eu não sei se era o UFC, aí tinha 212, tinha uns números assim. Isso é numerado, né? Era legal. Aí através do LFA, assinei com o Bellator, como eu era campeão de 2 organizações diferentes, né? Tinha 2 cinturões, eu já entrei tive a oportunidade de entrar no Bellator já disputando o título mundial, né? Que na época era do Dudu Dantas, né? Era o número 1, lutei com ele, foi uma luta bem parelha. Foi bem contestado, poderia dar para mim como dá para ele, mas o campeão sempre, né, tem a mais do campeão. E tô aí lutando, né, fazendo minha história lá. Em que momento que o Anderson entra para contribuir na tua carreira? Assim, qual foi o papel do Anderson hoje para hoje você chegar onde você está? Como é que ele pode ter contribuído aí para o teu trabalho? Como é que ele melhorou, né, a tua performance no esporte e tal? Não, o Anderson vem melhorando dias após dias, né? O Anderson ele fazia o trabalho com os meninos lá na academia, eu ficava meio por fora, via ele conversando, eu disse, quem é esse cara? Aí até o Patrício, ele é psicólogo e hipnólogo, né? Eu disse, esse cara mesmo, vem cá, vamos começar. Vamos começar o trabalho. Aí eu disse, já fazia um trabalho com outro cara, né, que era Felipe, mas era online. E seria interessante eu fazer um trabalho presencial, né? E desde 2019, né, antes? 2019 foi Ilara, né? Por causa do Rise, né? Não, Ilara já foi em janeiro de 2020. Você foi em fevereiro, final de janeiro. Você chegou em 2019 na academia. Foi, isso mesmo. Final de janeiro já. Aí comecei com ele ia lutar em março. Foi no dia que foi declarada a pandemia. Era o dia da luta dele. Caramba, aí, passei por isso tudo lá. Não tem como não, aí. A gente fez um trabalho, tava voando pra luta. Aí começou antes, só que a luta acabou cancelada porque no mesmo dia foi declarado. Mas você tava numa preparação já pra lutar nesse dia? Eu tava pra lutar já tava lá. Mas já tava pronto, já tava lá. E pra quem não sabe, os caras fazem na preparação do cara, você perde tipo 10 quilos de um dia pro outro, tem que ganhar mais 10 pro outro dia, ou seja, é uma preparação que também não é simples, não é fácil, né? E você ficar sabendo em cima da hora que a luta não vai acontecer e ter isso preparado. Quando você faz uma preparação assim, dura quanto tempo? Um período, 6 meses? Não, até o dia da luta você... Depende, o período de preparação de 3 a 2 meses é um período bom de fazer a preparação, né? Agora, a gente vem treinando diariamente. Sim. Mas tipo, vai começar o camp, é o período de preparação, a gente começa o camp aí, faltam 3 meses, a gente já começa a arrochar, fazer dieta, tudo direitinho para poder chegar mais específico, treino mais específico, de acordo com a estratégia de luta. A preparação física, ela passa por fases específicas dentro do camp. Isso mesmo. Aí você faz só... Hoje você faz o MMA, tem outro esporte e ajuda com a musculação, como é que é? Tenta explicar essa parte do treinamento também. Como é a preparação, né? Porque assim, é muito importante também, né? Não sei se você atrela isso à musculação ou qualquer outro esporte que possa potencializar o seu resultado hoje em dia. Sim, a preparação tá lá no meio, né? A gente tem várias fases de preparação, tem o pré-camp, a gente chama, tem aí o início do camp, que é a base de força, e vai mudando, né? Treino de explosão, até chegar no treino específico para o MMA, né? Para a luta. E a preparação é fundamental, acho, para
todos os atletas, né? Dar um up no seu condicionamento que é diferenciado. Sim, isso. Porque o MMA, a característica do MMA é de explosão, né? Explosão e muita força. Então, vocês trabalham provavelmente a fase de força, né? Isso. Força muscular, depois vai para potência, provavelmente isso. Trabalha muito potência. E a característica do MMA é intervalado. Então, que o cara precisa de muita resistência. É predominantemente então já é algo aeróbio, bem específico. Né? Mas o que define a luta dele é anaeróbio. Então eles precisam ter muita força, eles precisam ter muita explosão também, muita força rápida, força máxima. E aí, de repente, num soco o cara define a luta, né? Principalmente então, a gente que né, de categoria leve, né? Tem que estar sempre ágil, a velocidade também. Tem que ter muita velocidade, agilidade, né? Então, todas essas valências são trabalhadas ali no período de preparação. Todas essas valências a gente trabalha num camp, né? Nesse período de 3 meses, 2 meses aí. Sim. Um período bom, né? De 3 a 2 meses, né? Mas isso acontece, às vezes você pega uma luta em cima da hora, se você não estiver preparado, né? Você tem que estar sempre treinando para estar preparado para surgir. Bem condicionado, né? Para quando aparecer, você já fazer a preparação ali em cima. A ideia que eu vejo assim é que o atleta, não só do fisiculturismo, o atleta de MMA, cara, tem uma equipe gigantesca por trás, né? Então você tem médicos, você tem nutricionista, tem profissional de educação física, você tem um psicólogo. Cara, é uma equipe grande. Apesar de no dia lá você subir, é só você, né? Diferente do futebol que tem você e mais 10, é o esporte coletivo, então você depende de outras pessoas ali na hora. Mas depois que subiu ali, tudo bem, você vai ouvir as orientações e tudo do teu coach e tal. Mas, meu amigo, ali é você e o adversário, né? Isso, o MMA é bem complexo, né? Hoje em dia, graças a Deus, está mais profissional, né? A gente já vem buscando tipo um psicólogo, que vários esportes de alto rendimento não tem ainda. Não tem, Não sabe a importância de um psicólogo. Precisa abrir o esporte, ele precisa abrir o olho para esse ponto, porque é o trabalho interdisciplinar. Eu tava vendo agora na Copa, os caras falaram, eu não sei se isso é verdade, mas os caras falaram que a seleção brasileira não tinha um psicólogo lá. Cara, e aquele jogo ali contra a Croácia, os caras perderam. O final foi no mental, velho. No mental. Achou que tava ganho ali, né? Relaxaram um pouquinho. E aí é onde você vê. MMA do né? Relaxar um pouco. A mente tem que estar blindada. E aí onde você vê a importância, total, né? A importância de um profissional desse e de todos os outros, né? Não negligenciar esse trabalho, isso não sei o que. Não existe isso. Então, voltando um pouquinho, que aí a gente recapitular um pouquinho as fases, né? Como é que você, Anderson, você trabalha com ele hoje em dia? Como é que você trabalha com o Leandro para fazer com que ele melhore? E assim, eu acho que uma das dúvidas da gente também seria o que você conseguiu melhorar nele para fazer ele chegar no ringue lá totalmente diferente, mais confiante, mais produtivo, com um rendimento totalmente mais um pouco mais alto aí. Teve atleta que inclusive me procurou depois de ver as lutas de Leandro, depois do acompanhamento, porque já falaram, é outro Leandro. Muda. Porque antes era algo muito mais explosivo, né? Uhum. Por exemplo, se ele recebesse um golpe, ele ia com tudo pra cima, não é mais impulsivo. Hoje ele é mais contido, mais controlado, mais confiante, mais estratégico, né? Mais preciso. Então, todo atleta a gente vai fazer primeiro o trabalho da psicologia do esporte, ela difere da psicologia clínica, né? Pode ser integrado numa clínica esporte, dependendo da demanda, mas a psicologia do esporte, e outra coisa, a psicologia do esporte não é só para atleta do alto rendimento, né? Muita gente confunde. Pessoas comuns que têm dificuldade em iniciar uma prática esportiva e tudo mais, a gente faz toda a preparação com a pessoa dentro de um programa muito individual, porque a gente vai fazer essa análise muito individual. A principal demanda, a gente aplica testes para ver ali a personalidade, ver quais são as características do atleta, o que é que precisa melhorar, tudo mais. Leandro, no início, eu acho que o que mais prejudicava ele era a ansiedade. Principalmente com corte de peso. Então, quando ele marcava a luta, mudava, né? Já começava a tensão, já mudava. Né? Tipo, Igor, antes de camp, era uma coisa, eu chegava na casa e não falava com ninguém, já tipo, tenho que treinar muito porque tenho que perder peso, tenho que estar preparado. A preocupação com o peso, que Sim. Tem que chegar lá bem, né? Porque ele perde muito peso e ele já é seco, né? Então ele luta na categoria 61.
Então ele tem que perder bastante peso, né? E o corpo sofre com isso, né? Sofre muito. O corpo e a mente, né? A mente principal que sofre mais é a mente. E quando ele marcava a luta, já mudava. Agora, se passar em 3 meses nesse nível de estresse, como é que vai ser seu rendimento? Cai na hora. Porque a ansiedade, na verdade, até os próprios profissionais da área desconhecem essa informação. A ansiedade a gente associa muito a uma cognição, um pensamento. Acha que a ansiedade é somente você estar pensando uma expectativa de algo, uma previsão do futuro. Mas não necessariamente. Essa é uma das vias, a cortical que a gente chama, né? Através do córtex do pensamento a gente vai estar sempre prevendo uma situação que vai ter um desgaste ou um prejuízo emocional ou físico. Então nessa previsão seu corpo dispara o sistema nervoso simpático, vai ter toda uma série de alteração para te preparar para uma luta. Adrenalina, né? Cortisol, tudo. Então tem essa via cortical e tem a via da amígdala do cérebro, que aí ela é acionada de maneira instintiva, ela não é por via de pensamento. Então, por exemplo, na própria clínica chega gente que demanda para mim que está há 8 anos, 10 anos de terapia e está com a mesma ansiedade. Porque essa ansiedade, ela não é cortical, ela não é através do pensamento, ela não é cognição, ela é através da amígdala. E essas da amígdala geralmente são causadas através de traumas. Então, você vivenciou um trauma, o cérebro vai registrar a informação de 2 formas, né? Uma repetição, por isso quando a gente quer treinar uma habilidade a gente fica repetindo, quanto mais a gente repete, maior vai ser o reforço daquela rede neural específica para aquele desenvolvimento, daquela habilidade, o conhecimento. A outra via é carga emocional. Então, por exemplo, é muito mais fácil você lembrar onde você estava no Natal, Ano Novo, aniversário, do que num dia aleatório qualquer, porque houve uma influência emocional naquele dia. Então, uma experiência traumática é uma experiência que houve um impacto emocional. E quanto maior o impacto emocional, maior a conexão dessas redes neurais. E aí, por exemplo, vivenciamos um trauma aqui. Vivenciamos, por exemplo, começou um curto-circuito ali. A nossa mente automaticamente, a gente não pensa, a nossa mente já detecta que tem um perigo. Então vai disparar o sistema nervoso simpático, você vai ter o seu intestino ele para de peristaltar, se estiver cheio vai evacuar, o estômago ele para de produzir ácido, então por isso dá o frio na barriga. O sangue é distribuído para grandes músculos, então de zonas periféricas das extremidades como cabeça, vai para braços, pernas, por isso que a pessoa fica pálida, a boca seca, taquicardia para necessidade de bombear mais sangue. Todas essas alterações elas ocorrem em menos de meio segundo. Tem um sistema nervoso simpático ativado lá em cima, né? Dispara. Rapaz, você falando aí, eu lembrando das minhas crises de ansiedade que eu tinha, era exatamente isso. Minha pressão é excelente, mas, cara, ficou assim, tipo, uma semana dando 14/9, e chegou um dia eu ir pro hospital com 17/10. E eu sou um cara que pedalo todos os dias. A minha saúde cardiovascular é excelente, mas aí eu fui para um cardiologista, fiz bateria, cara, rapaz, fique tranquilo, isso aí é estresse. Aí eu procuro um psicólogo, o médico me disse, procura um psicólogo, você vai. Rapaz, foi batata, melhorei, fui melhorando, e era justamente isso, atividade simpática lá em cima, pressão só porque você tem uma série de hormônios vasoconstrictores ali que são disparados, e você vai ter um aumento da pressão, batimento cardíaco. Eu acordava de madrugada com taquicardia, pô. E eu escutava, impressionante, eu tava aqui, eu escutava o meu batimento. Você vê, você tá num nível de sensibilidade tão grande, né? Você tá tão sensível ali, porque você tem os hormônios do estresse todos disparados, que deixa você em alerta, né? Então, é uma sensibilidade tão grande que eu ouvi o meu batimento. Eu deitava assim e começava... Putz, caramba, não acredito não, velho. Não consegue dormir. Cara. Já impressionante isso. Só quem passou sabe. Só quem passou sabe. Tem isso. E aí onde é que você vai perceber qual das vias? Geralmente quando é a amígdala, quando é gerado por um trauma ou por uma experiência traumática, a pessoa diz, eu não estava pensando em nada. Ela simplesmente veio. Por quê? Porque se tem, por exemplo, curto-circuito, aí a gente entra
num ápice emocional, né? A gente vai ter uma alteração emocional aqui, vai gerar um impacto no cérebro, porque o cérebro ele tende a nos proteger. Como é que ele tende a nos proteger? Se aqui ele identificou como um perigo, ele vai guardar estímulos do ambiente. Então, a temperatura, o som, o cheiro, qualquer ambiente que eu tiver exposto, que teve um estímulo externo que a gente vivenciou aqui, ele vai disparar. Então, o ambiente pode ter perigo nenhum, mas a sua mente guardou aquele para te proteger. Sim. Só que aí o que acontece? Nesse novo ambiente que ele disparou, ele também guarda estímulo. Então vai somatizando. Então vai chegar um ponto que a pessoa vai disparar sem estar fazendo nada. Às vezes está em casa, sentado, e vai disparar ansiedade. Por causa disso, porque já está somatizado uma experiência sequencial de traumas. Então, não vou botar trauma, que a mente identificou como perigo. Então, aquilo somatizou com o Leandro, por exemplo, eram experiências que era por essa via da amígdala. Que é o caso quando falava entrou na temporada de camp, ele já ficava daquela tensão, né? A gente faz até um trabalho, né? A gente está fazendo há algum tempo um trabalho justamente por isso, né? Desse ambiente, quando chega na parte para cortar o peso. A gente já faz tipo um ritualzinho, já como fosse tirar o peso, para quando eu chegar no dia para tirar o peso, eu já estou adaptado àquilo e poder tirar meu peso da melhor forma possível, porque às vezes eu chegava para tirar o peso e eu travava, o peso travava e era doideira para poder arrancar o peso que faltava. Quando ele marcava a luta, já vinha na mente dele a experiência do corte de peso. Sim. Experiência passada, então por isso que disparava a ansiedade. Aí o que eu fiz? Eu fiz um trabalho que foi específico com regressão inicialmente. Quando eu fiz a regressão, porque a regressão é a melhor técnica para trauma. A regressão é uma técnica dentro da hipnose? Isso, exatamente. Aí você pode continuar. A hipnose dura quanto tempo assim que você faz mais ou menos? Se você fosse fazer uma hipnose aqui. Depende do propósito. Vamos fazer uma hipnose com marcha. Porque o que acontece? Vai ter a hipnose. Só foi parar de tomar café. Eu sou um monstro do café. Tem a hipnose de entretenimento, que é essa que vocês veem na TV, que ela é o que a gente chama de sugestão direta. É o que está vindo de fora, um comando de fora, um estímulo de fora. Então, Márcio vai esquecer seu nome vai ser Diogo agora. É algo que está vindo de fora, é externo. Essa tipo de sugestão é temporária, certo? Então daqui a pouco ele vai lembrar o nome dele. Agora, a hipnose, por exemplo, que a gente usa no processo terapêutico, é uma construção interna da pessoa. Não é eu dizendo. Entendi. É uma construção que a gente vai criando junto internamente. E aí ela é permanente. Hipnose, então, não é aquele negocinho que você bota na frente do cara, o reloginho ficar balançando pro lado e pro outro. Tá imaginando isso. Eu digo, vamos fazer um aqui pra testar. E não perde o controle. Por exemplo, aquela hipnose dá a impressão de que perde o controle da mente, que entra num estado isso. É a visão que quando você olha de fora, é a visão que você tem. Não, nada disso. Leandro pode falar, inclusive, como é. A sensação é como se você tivesse só de olhos fechados. Agora, o que acontece? Se eu dissesse, Márcio, apenas feche os olhos e imagine tal situação. Seria imaginar, só que você ia ter dificuldade nessa imaginação. E provavelmente ia ter ainda mais dificuldade de puxar emoções dessa imaginação. Porque várias áreas do seu cérebro estão ativadas. Quando a gente faz isso com a hipnose, a visualização com a hipnose, é como se a gente desativasse tudo que não é importante de funcionamento cerebral nesse momento e tivesse funcionando somente o que a gente precisa, inclusive as áreas dos sentidos. Então tudo que ele imaginar vai vir com carga emocional. E aí, por exemplo, o porquê ela é tão eficaz para trauma? Porque a gente acessa áreas que estão ligadas ao trauma, que é o hipotálamo, o sistema límbico, que a gente não acessa só conversando, numa terapia convencional. A gente vai direto na fonte. Então, quando eu fiz a regressão com ele, que ele pode falar melhor que eu, ele se surpreendeu, porque no outro dia eu vi esse rapaz desesperado. Antes, vamos fazer de novo. Por que, você voltou a sentir a sensação? Era uma vez e pronto. Aí ele... Não, experiência. É porque eu tô com medo de voltar, aquela sensação de antes. Eu disse, não vai voltar, cara. Relaxa. A gente não precisa. No máximo, se vier alguma alteração, a gente faz um reforço com outra técnica, mas outra regressão não precisa. E aí foi o que aconteceu. Esse nível de ansiedade dele baixou muito com a técnica. Conta pra gente aí.
Leandro, como é que foi essa experiência? Essa recreação, já ele foi buscar uns traumas já desde... E a gente achava que era outros, né? Outros, né? E quando a gente vai fazer, descobrimos muitos traumas na infância que eu passei, e juntou também com esses meus traumas que eu adquiri nesses anos todos lutando. E ele fez uma limpeza e no outro dia, quando ele fez, eu acordei leve, cara. Porque fica tudo muito claro, né, na sua cabeça, e você sabe... Eu não quero que isso volte mais, que era uma coisa que me puxava muito para baixo, sabe? Entendi. Mas depois dessa regressão eu fiquei outro... E às vezes acontece de você não identificar que aquilo é um gatilho, né? Às vezes acontece que, tipo, às vezes você se pergunta, pô, mas por que eu sinto isso? Mas aconteceu isso aqui. Não, mas isso aqui não me abalou tanto, mas no final das contas é aquilo ali, né? E você fica... É punk, Diogão. A mente não é brincadeira. A mente é... Só pra gente fechar aqui, tentar entender um pouquinho mais, né? Tá faltando uns 5 minutos aí pra acabar, mas o caminho que você tenta entender a outra pessoa, os testes, fala um pouquinho dos testes, como acontece, tipo assim, eu vou analisar primeiro a infância dele, até chegar no ponto que você saiba que você vai tratar ele através daquele gatilho que teve, como você explicou aí. Bom, a gente faz primeiro um processo na anamnese, para investigar todo o histórico de vida, para identificar o que pode estar por trás daquele sintoma, e dentro da anamnese a gente faz uma investigação de em que momentos esses sintomas eles se agravam, com que frequência, esse tipo de coisa. Para aí, a partir dessa anamnese, que ela dura umas 2-3 sessões, fazer um planejamento de ação. Então é uma demanda muito individual. De acordo com essa demanda, a gente cria um planejamento específico, não existia uma receita de bolo. E por que funciona nesses aspectos? Por exemplo, porque eu falei que o que guarda informação é carga emocional. Então quando a gente faz uma regressão como essa, que é uma das técnicas, não é só uma técnica, a gente dessensibiliza essa rede neural. Então ele vai lembrar daquele evento traumático sem aquela dor de antes, porque a gente dessensibilizou e ressignificou aquela experiência. Coisa que seria muito difícil alcançar só conversando, porque é uma outra área do cérebro que a gente está alcançando. Show! E para fechar, né, o podcast, quando lançar esse podcast já vai ser 2023, então eu pensei numa ideia de você dar, e também você dá, né, Leandro, algumas dicas pro pessoal que tá aí fora para se planejar para 2023, porque é a época que a gente começa a anotar os afazeres. O que eu vou fazer, né? 2023, o que eu vou fazer em 2023? Como é que eu vou começar na academia? Vou começar no arte marcial. Vou acertar na dieta agora, não vou. E eu vi até que você fez tem uma base de pirâmide, né, do seu Instagram, não sei como é que... Porque o que acontece? As pessoas realmente no final do ano fazem aquela listinha do ano. Serve de alguma coisa? Dificilmente. Frustrou todo mundo agora. Porque precisa de um planejamento específico. E na verdade a gente não é instruído diretamente sobre isso. Então, por exemplo, a pessoa que bota lá na lista: eu quero ser fitness em 2023. O que é ser fitness? Olha o quanto isso está subjetivo também. Ser fitness, você precisa perder peso? Você precisa ganhar massa muscular? Você precisa ir no nutricionista? Seja mais específico, você né? Precisa ir nas metas. Exato, você tem que fracionar. Isso, os detalhes são mais importantes naquilo. Fracionar esse objetivo em metas, para você identificar qual caminho você precisa percorrer. Então, uma pessoa que, por exemplo, quer começar uma atividade física, nunca fez nada, vai para academia, começa a academia, vai os 5 primeiros dias, segunda semana não aparece mais. Primeiro você tem que habituar a sua mente. Então, se você, primeiro, identifica um esporte que você gosta. Não precisa ser a musculação diretamente. Perfeito. Identifica um esporte que você gosta. A partir do momento que você identifica esse esporte que você gosta, à medida que você vai praticando, você gera dopamina no cérebro. Então você gera recompensa no seu cérebro. A partir do momento que você gera recompensa, você gera estímulo. Você vai sentir a necessidade... Lembra de Leônidas, né? O episódio de Leônidas. Emoções. Pode continuar. Aí você vai sentir a necessidade de melhorar a performance. À medida que você vai sentir necessidade de melhorar a performance, você vai integrar uma academia, uma musculação, um treino específico. Então é todo um processo. Começa 2 vezes na semana. Antes, mas eu paguei um mês todinho. Habitue sua mente.
Condicione ela. Vai ser muito melhor você fazer esse processo lento, inicial, do que iniciar de vez logo. Leandro, quer deixar alguma frase motivacional aí pro pessoal que, principalmente porque eu creio que o pessoal que se inspira em você, né, atleta de MMA, vai estar assistindo aí. Então deixa a sua frase para 2023, o pessoal não desistir, estimular alguma coisa que seja impactante pro público. E se quiser falar também as próximas lutas que você tem para 2023, a sua preparação, né, se já tem alguma coisa aí em mente, né? Já tá. O que eu queria passar para a galera é sempre foco na disciplina, não na motivação, né? A motivação dá hoje, daqui a pouco você já perde aquela motivação, mas a disciplina está com você frequente todos os momentos, né? Não trace metas que você talvez não possa cumprir, mas aos poucos traça umas metas pequenas que vai, né, lhe condicionar aquilo que você vai buscar, né? Você almeja. Perfeito. Isso aí. Então, muito bom, galera que tá assistindo, acabamos de fechar aqui hoje Hipertrofiando Clash com a atleta de MMA, né, em busca aí de novos ambientes, né, novos ares, é uma conversa bem interessante. Então, para você que tá aí, curte, compartilha, comenta o canal, manda pro seu amigo, manda pra mamãe, manda pro papai, pro titio, pra começar 2023 com tudo aí, né, isso Márcio? aí, pessoal. Se inscreve no canal. 2023 vai vir muito mais gente aqui. Se Deus quiser, só o começo. Né? Lá mais na frente a gente vai trazer de novo o Leandro aqui para ele falar das lutas dele, se Deus quiser. O trabalho de Anderson também. A ideia é fomentar o trabalho dos profissionais e dos atletas, quem está envolvido com esporte em geral, quem está envolvido com atividade física em geral. Então, pessoal, a gente só está começando. A gente só está começando e a ideia é essa. Segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta. Vamos fazer esse negócio chegar pro mundo. Valeu, galera! Valeu! Tamo junto!